Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um parafusinho, tá? É o que está mostrando aí na tela, que vocês estão vendo, tá? Então, nós temos esse parafuso, tá? Com rosca em uma parte somente do corpo dele, tá? Mas antes de fazer o parafuso, temos que entender exatamente o que é um parafuso, né? E quais são as medidas dele. Então, todo parafuso, tá? Ele é padronizado, tá? Então ele tem uma distância, né? Onde começa a sua rosca e acaba a sua rosca. Ele tem uma distância, tá? De comprimento do seu corpo. E ele também tem uma medida, tá? Que determina o sextavado da sua cabeça, né? Que é chamado de cabeça, tá? Tem um ângulo também aqui. Então, essas medidas são padronizadas do parafuso. Da rosca em si, né? Eu fiz um detalhe aqui, ó. Então a rosca, a primeira coisa que tem que entender qual é o perfil da rosca, tá? Então ele tem esse perfil aqui, triangular, tá? E você precisa verificar se a rosca é métrica, tá? Ou é o padrão inglês, tá? Inclusive adotado nos Estados Unidos. Então, a rosca métrica, né? Ela tem um ângulo entre os seus filetes de 60 graus. Entre um, deixa eu aumentar aqui, entre um e outro, tá? Entre as duas arestas do fio de rosca, 60 graus. Tem a triangulação de 60 graus, tá? A rosca padrão inglesa tem 55. É o primeiro detalhe sobre rosca, tá? Então, vamos focar em rosca métrica, tá? Então, ela vai ser um perfil triangular de 60 graus. Tá? E para falar em rosca, né? Estamos falando em rosca, né? A gente temos que analisar algumas coisas, tá? Sobre rosca. Primeira coisa que temos que analisar é a norma. Existe uma norma, né, que determina esse comprimento de parafuso, rosca e tudo mais. Então vamos nos orientar através da norma, né? Tem várias normas de parafuso, eu peguei só um modelinho aqui, né, uma bem antiga, tá? Não sei nem se ela está em vigor ainda, tá? Mas aqui mostra que ela fixa algumas medidas, tá? Quais medidas são essas? Vou aumentar um pouco o zoom aqui. Então, a medida do sextavado, entre face e face sextavado, na verdade é a medida da chave que você vai usar para apertar esse parafuso, tá? Aqui tem a medida de pica a pico do sextavado, tá? Então, na verdade, é uma medida, tá? Inscrita e circunscrita do sextavado. Eu tenho aqui o B, que é o comprimento da rosca, o diâmetro do parafuso, aqui geralmente coincide com a identificação métrica do parafuso. Por exemplo, parafuso M10, tá? Geralmente o diâmetro externo é 10, tá? Parafuso M16, o diâmetro externo é 16, tá? E aqui tem o comprimento dele fixado, tá? Esse comprimento aqui é em função desse L, que é o tamanho total do parafuso. E aqui ele fala do parafuso, tá? Por exemplo, o M4, tá? O M4 com comprimento de B para 200, né? Então, se esse corpo aqui for 200, o meu B, tá? Ele teria uma medida. No caso aqui não, porque ele é pequeno, tá? M4, ele não cita nada. Agora o M6 ele fala que o comprimento da rosca tem que ser 24 mm para o corpo de 200, tá? E assim vai indo. Então nós vamos trabalhar em cima disso, tá? Isso daqui em relação ao corpo do parafuso. Em relação à rosca, então essa seria a rosca do parafuso. Então aqui representa, tá? A rosca interna, que é a porca, e o parafuso. Então tudo isso daqui é o parafuso e aqui seria a porca, né? Então nós percebemos que o filete tem um perfil triangular, tá vendo? Então tem um perfil triangular, onde que o fundo da rosca é arredondada, tá? E o externo da rosca, tá vendo que aqui, ó, o perfil triangular ele é cortado numa altura D1, tá vendo? Então eu tenho todos esses cortes, tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque existem duas formas de fazer rosca no SolidWorks. Uma é com perfil automático, você fornece para o SolidWorks as informações e ele faz a rosca, tá? Ele faz a rosca sozinho. E outra é você fazer a rosca, tá? Manual, através do comando de varredura, tá? Então assim que ele faz a rosca, tá? Então, o primeiro passo é desenhar um parafuso. Então vamos desenhar um parafuso. Então tem um parafuso, tá? Onde que o sextavado é 29.6, a abertura da chave, tá? Por 10.10. 10.10. Então vamos lá. Arquivo, novo,
tá? Vai ser peça, peça, o que é peça? Então eu vou começar desenhando um sextavado, tá? Então vem aqui esboço, vou desenhar um polígono de 6 lados, vai virar um sextavado, tá? Vou escolher um plano para desenhar, selecionei o frontal, vou deixar ele de frente para mim, tá? E aqui eu vou desenhar meu sextavado. Meu sextavado. Vamos colocar ele aqui, desenhado sextavado. E agora tem que verificar qual é a medida de face a face. Para 29.6, né? 29.6 e a largura 10.1. Então voltando a peça, aí eu venho aqui, dimensão inteligente, e vou cotar. Dessa face a essa face eu tenho que ter, dou um clique e digito 29,6. Aperto Enter, aperto ESC e fixou a medida. Tá aqui fixado. Agora é só fornecer volume. Volume é recurso, tá? É na aba recurso. Então confirma aqui. Ele já está em destaque, senão você coloca em destaque dando um clique sobre ele. Vai vir aqui na aba recursos, eu vou procurar a ferramenta que fornece volume. No caso é essa daqui, ó, ressalto base extrudada. Aí eu venho aqui, vai ser cego, e meu volume não vai ser de 10, mas sim 10.1 ou 10.10. Confirmo, está feito. Cabeça do meu parafuso, né? Agora tem que desenhar um corpo cilíndrico. Então vou escolher uma face e desenhar. Então meu corpo cilíndrico, como é um parafuso M16, está vendo? M16 por 2, comprimento 200. Então eu tenho aqui M16, então o diâmetro aqui é 16, tá? E o comprimento, na verdade, é 200. É 200 mais 44, tá? Na verdade, esse 44 aqui não está conforme a norma. Então seria 200 e o 44 teria que vir para cá. Então vamos desenhar corretamente. Então o comprimento é 200. Então vamos voltar lá. Então aqui vou escolher esboço, círculo, tá? Onde que eu vou desenhar? Agora não vou escolher um plano, e sim a face da minha peça. Vou dar um clique aqui. Ela foi selecionada para desenhar. Como eu comecei pelo centro, a origem, tá? Comecei pela origem, desculpa, não pelo centro. A origem é o centro da minha peça. Então por aqui eu vou desenhar a partir da origem, tá? Que coincide com o centro da minha peça, um círculo de 16 milímetros. Confirmo, seleciono dimensão, ele já selecionou, e é 16 milímetros. 16 milímetros. Confirmo, confirmo, o meu esboço vai ficar em destaque, vou fornecer volume para ele. Então, aba recurso, tá? Ressalto extrudado. Ele vai ganhar volume com comprimento de quanto? Esse daqui era o último que eu acionei, 10.1, que é a cabeça. Na verdade não é esse, eu quero o de 200. Digito 200 e confirmo. Está feito o corpo do meu parafuso, tá? Só que a cabeça do parafuso aqui ela tem um chanfro, também é padronizado, tá? De 30 graus, tá? E esse 30 graus ele começa do zero aqui, quando ele revoluciona, ele pega aqui, tá? Então eu vou fazer um corte revolucionado. Para isso eu tenho que ter um centro, uma linha de centro. Então já vou preparar para isso a minha peça. Então vou desenhar uma linha de centro, tá? Então vou escolher um plano que passa pelo meio da minha peça, esse daqui, tá vendo? Passa em todo o meio da minha peça, tá? Vou escolher esse plano, então já dou uma pré-seleção para ele, tá? Fazendo o que? Com isso, o SolidWorks identifica que nesse plano eu vou fazer alguma coisa. E vou fazer realmente. Vou desenhar uma linha de centro, tá? É para ver quem não pergunta onde que eu quero desenhar, porque eu já fiz uma pré-seleção. Então vou vir aqui no centro da minha peça, tá vendo a linha tracejada, passando pelo centro, e não posso deixar ele inclinado. Vou movimentando a linha devagar até ela ficar com aquele símbolo lá de horizontal, aí, tá vendo? Aquele tracinho, ponto, quer dizer que eu vou fixar ela aqui. Esse tracinho na horizontal quer dizer que a linha está na horizontal. Fixei. Confirmo e deixa daí. Bom, agora eu vou escolher um plano, tá? Esse mesmo plano, pode ser esse mesmo plano, tá? E vou desenhar nele o meu perfil de corte. Então vou escolher ele, vou deixar ele de frente para mim. Mas é importante deixar ele de frente, tá? Não com o bico para cima, tá?
É importante dar uma volta aqui de 180 graus, 90 graus, desculpa, deixar o bico aqui, ó. Então vamos escolher uma outra face. Essa daqui atenderia bem. Essa face atenderia bem. Só que nessa face esse plano que eu escolhi não dá certo. Então vou escolher esse plano aqui, tá vendo? Como se fosse uma folha, eu vou desenhar nele. Então escolho esse plano, plano top, tá? E nele vou desenhar meu perfil. Então eu tenho um perfil. Eu vou escolher, usar como referência. Vou até mudar aqui a visão para estrutura de arame. Tá? Então vou vir aqui com o mouse. Desse ponto vou desenhar algo triangular que vem para cá. Vou vir aqui, ó. Até ele alinhar, tá vendo? A linha tracejada quer dizer que ele alinhou com aquele ponto, dou um clique e fecha a minha figura. Figura fechada. Qual o tamanho dela? Não tem muitas medidas, tá? A altura. Importante sim é a angulação. Então, daqui até aqui. Então, seleciono dimensão inteligente. Dessa linha, essa linha tem que ter um ângulo de 30 graus. Vamos fixar uma altura, apesar de não ser tão importante, tá? Vamos fixar uma altura de 10. Garantir que ela vai cortar minha peça. Confirmo. Tá? Como eu estou na parte mais baixa, na hora que eu revolucionar ela cortando, ela vai cortar a parte mais alta da cabeça do meu parafuso. Feito isso, confirmo. Tá? Então agora eu vou cortar meu parafuso, tá vendo? Vamos mudar aqui para a visão, deixar escuro, fica mais fácil. Mudei, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dar uma pré-seleção nesse esboço que eu acabei de fazer, tá? E vou informar o que eu quero fazer com ele. Na verdade, eu quero vir em recurso, eu quero fazer um corte revolucionado. E procuro o comando. Corte por revolução. Corte por volta. Tem que escolher uma linha de centro. Eu já tinha desenhado uma linha de centro, tá? Seleciono a linha de centro. Ele vai fazer esse corte, tá vendo? Eu vou acionar, confirmar isso que eu quero sim, tá? Tá vendo que ele cortou? Então eu comecei daqui, ó. Tá? Então tudo que for maior que isso em torno dessa linha de centro ele corta. Cortou a cabeça do parafuso. Agora vocês podem salvar o parafuso aí, tá? Dá Ctrl S, né? Tecla CTRL ou Ctrl e S salva ele, tá? Aí coloco, por exemplo, parafuso M16. Eu salvei como M16, tá? Vezes 2, que é passo 2, vezes 200, que é comprimento 200, tá? Isso daqui, agora falta o chanfre aqui, nós vamos fazer por último, depois que tiver feita a rosca. Bom, tem que fazer um rebaixo aqui. O parafuso em questão tem um rebaixo. Então vamos lá no rebaixo. Vamos ver o que é. É 0,8, ó, 22 o diâmetro por 0,8. Então vamos fazer esse rebaixo. Ele é bem simples, vou escolher uma face para desenhar, que vai ser essa daqui. Então vem aqui, esboço, quero fazer um círculo. Aonde eu quero fazer um círculo? Nessa face. Tá, já escolhi a face, eu vou virar o parafuso para ele ficar de frente para mim. Então vou vir aqui, vou escolher, aí, esse plano aqui, ó, a visão aqui, ó, no lado superior direito até mostra como que ele vai ficar. Isso que eu quero, realmente. Então a partir do centro, eu tenho que desenhar um círculo aqui, de diâmetro 22. E vou confirmar. Tá? Confirmo. Quando eu confirmo, ele já dá um nome a essa figura que eu fiz e chamou de esboço 5. E agora eu tenho que cortar. Tá? Então vou vir aqui na aba recursos, corte extrudado. Vai ganhar volume cortando. Só que se eu cortar ele do jeito que está aqui, ó, só diminuir um pouquinho aqui, ó, ele vai furar meu parafuso. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele corte do círculo para fora. Então vou formar isso para o software. Então é aqui, ó, inverter lado de corte para fora. Só que o comprimento ele vai tirar somente 0,8. Do Enter, tá vendo? Ele vai cortar 0,8 para fora, tá vendo? A setinha indica que ele vai considerar aquele círculo para fora e cortar tudo. Só vai deixar, na verdade, a parte interna do círculo. Então, como eu vou cortar a cabeça, tá vendo? Ele vai fazer isso. Tá vendo? Então, ele cortou, tá? Do círculo para fora e da face que eu desenhei para dentro. Então, fez isso. Ctrl S aí, salva aí o desenho, sempre salvando o desenho para não perder, tá? Pode acabar a energia, alguma coisa que pode perder o desenho, tá? Eu estou em notebook, está um pouco mais seguro por causa da bateria, mas mesmo assim é bom salvar. Bom, agora nós vamos partir para a rosca, tá? Então, para desenhar a rosca, tá? Existem dois caminhos, tá?
Um é usar o assistente de perfuração, que é esse daqui, ó. Então eu venho aqui, ó, na aba recurso, dentro das ferramentas que estão lá, agrupada em recursos, eu vou vir aqui assistente de perfuração, a setinha que está embaixo dele dá um clique, vai abrir mais opções. Vou fazer um assistente de furação, vou fazer um furo avançado ou uma rosca. Tá? No caso eu quero fazer uma rosca, vou fazer uma rosca. Tá? Ele dá um aviso lá, você só dá OK. Tá? O local da rosca, se vocês olharem aqui, ó, à esquerda, então aqui as opções que eu tenho que configurar para a rosca ser feita. Tá? Então eu tenho que escolher. A própria figura ao lado já dá um indicativo. Tá? Local da rosca. Tá? Onde vai ser a rosca. Tá? Então a aresta do cilindro, tá vendo? Tá vendo que até em destaque aqui, então onde vai começar a minha rosca? Então minha rosca vai ser nessa aresta aqui. Selecionei, tá? E ele aceitou, tá vendo? Já deu um indicativo de rosca. Tá? Tá pro lado errado, mas está pro lado errado, mas nós vamos corrigir isso. Ele está dando uma prévia de acordo com o que eu for configurando, ele vai ajustando a rosca. Então passo o mouse aqui também, ele fala local de início do verso da aresta plana da rosca. Deixando assim por enquanto. Creio que não vai ser necessário. Tá? Aqui ele fala o ângulo de início da rosca. Como ela é circular, não tem muito sentido. Se fosse uma rosca de 3 entradas, por exemplo, eu teria que começar uma no 0, tá? Uma, por exemplo, em uma distância conhecida, né, que é 360 dividido por 2, 120, então uma no 0, uma no 120, tá? E outra do menos 120, por exemplo. Vou começar minha rosca, 3 entradas. Como aqui é uma entrada só, não faz diferença. Vai ser cego? Vai ser cego. O que é ser cego? Vai seguir a risca à medida que eu informar abaixo, que no caso vai ser 44. Confirmando, tá vendo? Ele já deu, aumentou a rosca. Tá? Só que eu quero inverter o sentido, não é para cá, e sim para lá. Então, inverti. Inverte aí inverteu, tá vendo? Então a rosca vai ser nesse sentido. Mas que tipo de rosca? É rosca do lado direito? Sim, é o tradicional. Tá? O que é rosca do lado direito? Quando eu giro o parafuso da esquerda para a direita, ele aperta. Sentido horário, ele aperta. Olhando na cabeça do parafuso e o corpo para trás, tá? Sentido horário, aperta. A rosca esquerda é o contrário. Sentido horário, ela solta. Na verdade, ela aperta anti-horário. Tá? Então, com o parafuso de frente para você. Tá? Aqui é a haste dele. Tá? Você olhando para a cabeça do parafuso. Sentido horário, aperta, quer dizer que é a rosca direita. Tá? Então, aqui eu tenho a classificação da minha rosca. Tá? Lado direito, de rosca, opção de visualização, direção parcial. Vamos ver, tá faltando alguma coisinha. Aqui, a especificação da rosca. Né? Tá vendo? Então a rosca ela pode ser feita. Tá? Vou escolher o tipo de rosca, na verdade é uma rosca métrica. Tá? Então vai ser a rosca métrica. Tem várias roscas, tá vendo aqui? Ó? Padrão inglês. Tá? Eu vou escolher rosca métrica. Tá? Rosca métrica. Tem esses dois tipos aqui. Ó. Tá? E eu vou escolher M16. Tá? É a rosca padronizada com passo 2. Tá? Aí automaticamente já coloca ó, M16, o diâmetro externo tem que ser M6, passo 2. A rosca pode ser cortada, tá? Ou estrudada. O que é cortada? Ele vai fazer sulco nesse diâmetro de 16 mm, ele vai cavucar, ele vai fazer sulco, como se estivesse torneando realmente. Tá? Realmente ele vai fazer isso. Tá? E o outro... outra forma, ele vai pegar em cima desses 16 mm e dar volume do filete. Tá? Então, um ele acrescenta, o outro ele remove. No nosso caso, nós estamos simulando uma usinagem, então ele vai ter que remover material. Então, vai cortar a rosca. Tá? E é isso. Se tiver tudo correto, então escolhi a rosca. Tá? Tudo certinho, rosca métrica, comprimento T4. Vai começar início 1.0. Triângulo 0, nenhum. Bom, vamos confirmar, vamos ver o que acontece. A rosca feita. A rosca está feita. Só precisa acertar aqui no começo da rosca. Fazer um chanfre aqui. Ó. Confirmar aqui. Ó. Ela não começou exatamente da ponta. Então vamos lá. Vamos tentar corrigir isso daqui. Ó. Então vou voltar lá.
na etapa que eu fiz que eu achei que não está correto, eu vou vir aqui em rosca e venho aqui editar recurso. Então eu vou voltar na fase de configuração da rosca e vou selecionar esse ponto aqui, ó. Local de início, opcional. Vamos ver se ele aceita isso. Ele não vai aceitar porque aceitou essa face de início. Aí vai vir como se tivesse do zero, tá vendo aí? Não mudou muita coisa, mas está configurado. A gente vai fazer o chanfro nela e remove isso. Bom, está feita a rosca. Tá, vamos virar o nosso parafuso. Vamos colocar ele de frente para nós. Só vou mostrar um detalhe para vocês. O que acontece? Vamos dar zoom, zoom, zoom. Se vocês olharem aqui, ó, essa rosca está com um perfil mais quadrado no fundo, tá? E, geralmente a norma ela pede para arredondar aqui o fundo e quebrar em cima. E ela está quebrando embaixo, tá? Por isso que nós vamos fazer a rosca manual. Aqui. Nós vamos dar uma pequena ajuste nisso, tá? Então está aqui feita a nossa rosca, tá? E como seria fazer ela manual agora? Então vamos deixar o parafuso já está pronto, né? Tá salvo, Ctrl S, salvo o parafuso aí. Eu vou vir aqui agora fazer manual. Então eu vou vir na opção de rosca. Eu vou clicar com direito e vou vir aqui, ó. Suprimir, que é no lado de editar suprimir, tá? O que ele fez? Ah, você apagou a rosca? Não, não apaguei, ela está aqui, ó. Se eu quiser voltar, eu faço caminho reverso. Cancelar supressão, tá vendo? Por que eu fiz isso? Para não precisar desenhar um parafuso todo de novo. Já tem um parafuso pronto, para que eu vou desenhar um de novo, tá? Então eu vou pegar aquela rosca e vou suprimir. Eu vou cancelar ela temporariamente. Se eu quiser, eu volto ela. Cancelo temporariamente e faço um outro tipo de rosca em cima, tá? Aí eu escolho qual rosca é melhor. Então eu ativo uma, desativo outra. Vou ter duas roscas, tá? E é como se ela não existisse, mas eu posso voltar ela a qualquer momento, tá? Isso que é supressão, é muito útil, tá? Então eu posso pegar esse mesmo parafuso, fazer vários tipos de rosca e depende do momento que eu for usar, for necessário, eu ativo a rosca de acordo com a minha necessidade, tá? Então vamos lá. Então para fazer uma rosca, tá, conhecida, eu tenho que saber o perfil da rosca, tá? Então, conforme a norma, tá, eu tenho essa rosca aqui, ó. Tenho a rosca então perfil 2, tá? Então entre crista e crista perfil 2, tá? Que eu tenho isso, com um ângulo de 30 graus. Mas primeiro eu tenho que desenhar um caminho. Se for feito por varredura, tá? Se for feito por varredura, tem que ter um caminho, tá? E depois um perfil. Então vamos desenhar um caminho, tá? Já fizemos isso, um caminho, vou lembrar caminho. Então caminho eu vou vir aqui, ó, na aba recurso, curvas, tá? Hélice espiral. Seleciono ela, tá? Ele vai pedir, ó, um plano ou uma face plana ou uma aresta onde esboçar um círculo, tá? Então eu vou escolher onde eu quero esboçar o círculo. Vou escolher essa face, vou ter que desenhar um círculo nela, tá? Que vai ser a guia da minha espiral, então vou desenhar um círculo. Ele vai coincidir, então selecionei a face, tá? E sobre ela estou desenhando um círculo. Coincidiu aqui, meu círculo, confirmo. Confirmo, aí na hora que eu confirmei ele já volta no comando de fazer a hélice, tá vendo? Aí agora eu tenho que vir aqui à esquerda e configurar. Bom, o passo é 16? Não, o passo é 2. Entre um filete e outro é 2. Confirmo, passo 2. Inverter direção? Sim, quero para lá, tá? Revoluções. Quantas revoluções ela vai ter? Bom, se é 44 milímetros, cada 2 milímetros uma revolução, 22 revoluções, tá? Seria 22 revoluções. Mas eu também poderia mudar, tá? Passo é constante, tal, inverter direção. Poderia colocar aqui, ó, passo é revolução? Não, altura e passo. Então vai ficar 44 passo 2. É mais fácil, né? Do que ficar calculando aí, pegar o comprimento, dividir pelo passo e para chegar num valor de 22. Então tá feito aqui. Inverter direção. Ângulo inicial. Vamos começar de 0, porque o outro começamos com 0, né? Outro modelo. Vamos seguir também ele. Né? Vamos pegar aqui a hélice cônica? Não, não é rosca para tubulação, para gás, é isso. Então, vou confirmar caminho feito. Tá vendo? Meu caminho está feito. Agora eu tenho que desenhar meu perfil triangular. Tá? Então, vou selecionar
perfil eu tenho que desenhar ele, tá? 90 graus com a minha hélice. Se a minha hélice está fazendo isso, eu tenho que desenhar um perfil de frente com ela, tá? Então vou desenhar ele bem aqui, ó. Então vou escolher já um plano, fazer uma pré-seleção de um plano que me ajude. Esse daria. Então vou pegar o plano top, tá? Vou clicar direito do mouse e deixar ele de frente para mim. Pode ser aqui mesmo, inverter, mas não dá nada não. E nesse plano eu vou fazer um desenho. Então eu vim aqui esboço, linha, e já selecionou. Vou colocar ele aqui em cima, depois a gente muda. Então eu vou ter que desenhar um triângulo. Vou desenhar uma linha de centro. Para quê? Para me cotar ele legalzinho, tá? Ó, selecionei a linha, ela está na vertical e está coincidindo aqui, ó. Eu sei que daqui aqui tem que ter 60 graus, tá? Tá vendo que ficou torto? Por isso que eu fiz a linha de centro. Só que 30 para cada lado. Aí, vai ficar um triângulo perfeito, tá? Então tem um triângulo perfeito. Agora vamos lá para a nossa norma. Eu sei que aqui tem que ser arredondado e tem uma certa altura, tá? Arredondado tem uma certa altura. Então vamos lá para a norma, tá? Ou para o desenho, vamos ver se o desenho fala. Tá um raio, ó, raio 0,3. Então vamos arredondar com raio 0,3, tá? Então vou voltar no desenho, peça. Então vou vir aqui, eu estou em 2D, então vou vir aqui, fillet. Vou selecionar um tamanho primeiro, senão ele pode dar erro, 0,2. E onde que eu quero fazer o arredondamento? Daqui, aqui, ó. Arredondou, tá vendo? Confirmo. Tá feito, 0,2. Bom, eu tenho que ter uma altura, tá? Meu filete tem que ter uma altura. Então vamos fazer. Vou fazer uma linha aqui, ó. Para quê? Porque se eu alinhar isso daqui com minha face depois, tá? Vocês vão entender. A rosca pode dar algum erro, tal. Então vou deixar uma sobra de material. Então vou fixar aqui. Daqui aqui, por exemplo, vou colocar 0,7, só para garantir que ele tenha uma ferramenta de corte maior que a profundidade do meu filete, tá? Vocês vão entender mais para frente, tá? E agora eu vou voltar no meu desenho. Quanto ele tem que afundar na minha rosca? Então eu vou vir aqui. Bom, a altura do meu filete, ó, é 1,2, tá? Então meu triângulo ele vem aqui, ó, ele tem que passar um pouquinho. Se deixar ele bem alinhado, a rosca vai ficar com várias rebarbas. Então deixa ele passando um pouquinho, que é aquela medida que eu coloquei de 0,7. Mas o efetivo mesmo que vai cortar meu material é 1,2. Então eu vou vir aqui, vou voltar na minha peça. Então, o efetivo de corte, vou selecionar a dimensão inteligente, tá? Opa, selecionei errado, do ESC, vem aqui. Então, vamos dar zoom daqui até aqui. Opa, não selecionou ainda, vamos lá de novo. Agora foi. Ele é 1,2, Enter, Confirm. Tá vendo que já diminuiu? Só que eu acho que ele é 1,2 em relação à ponta. Vamos lá, vamos confirmar aqui que deve ter alguma coisinha estranha. Ah não, é 1,2 em relação à tangente da curvatura, o ponto máximo, 1,2. Então vamos lá no nosso desenho. Ele está 1,2 em relação ao centro. Então vou selecionar a cota aqui. Vou selecionar esse ponto da cota e vou arrastar para cá. Tá vendo? Tá feito. 1,4, tá vendo? Agora a gente dá 2 cliques aqui e digita 1,2. Dá Enter, corrigiu. Tá? Ctrl S para salvar. Tá feito o nosso perfil. Só que eu tenho que posicionar ele na posição que ele vai fazer o corte. Tá? Qual que é a posição? Essa linha de centro aqui, ó. Essa linha de centro, tá? Ela tem que coincidir com a face da minha peça. Então eu vou mover a peça. Vamos ver a peça, vamos ver se a peça está fechada. Eu vou selecionar um ponto aqui e tentar mover. Ó, tá vendo que ele não se deforma? Se ele não se deformar, quer dizer que eu coloquei todas as cotas suficiente para fechar meu desenho, para travar ele e não sofrer deformação. Então, baseado nisso, eu vou tentar
arrastar ele para cá. Então vou selecionar essa linha juntamente com essa aresta. Então, ó, de novo, ó, dou um clique nela, aperto a tecla Ctrl e seguro. E venho aqui, ó, até essa ficar destacada, o externo do meu parafuso, e seleciono. Bom, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a linha, que é essa linha de centro, e a aresta, que é o diâmetro externo do meu parafuso. O que pode ser feito quando esses dois estão selecionados, tá? Eu quero que eles sejam colineares, coincidam, tá vendo? Coincidiu. Tá coincidido. Tá? Aqui eu poderia alinhar isso com o meu caminho, tá? Mas vamos tentar fazer sem alinhamento. Tá feito aqui. Vou confirmar. Ctrl S para salvar, tá vendo? Então eu tenho um caminho e tenho um perfil de rosca. Bom, vamos tentar cortar então. Então, caminho feito, tá? Perfil feito, escolher o comando. Então, o comando que eu vou ganhar vai ser varredura. Mas não varredura ganhando volume, varredura cortando, tá? Então, tudo que é 3D tá reunido em recurso. Eu venho aqui, ó. Isso daqui ele vai ganhar volume, tá? Ele vai aumentar a rosca. Eu quero que ele corte, é o mesmo caminho corte. Então, seria ressalta, né? Seria varrido mais varrido cortando, que é esse daqui, ó, tá? Esse é varrido, fornecendo volume, não tá meu mouse. Esse daqui é cortando. Então, é cortando. Eu peço para escolher o perfil, tá vendo aqui? Então eu vou vir, eu seleciono o meu triângulo aqui, esse é o meu perfil. Mas eu vou selecionar pela minha árvore de processo, tá? O projeto, tá? Então eu venho descendo aqui, ó, quando eu passar o mouse sobre ela, ele vai destacar, tá vendo? Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Eu venho, ele é o último desenho que eu fiz, tá? Ele foi fornecido o nome para ele de esboço 12, tá? Quando eu passo o mouse, ele fica em destaque, dou um clique sobre ele, ele já veio aqui, ó, tá vendo? Agora ele pede qual o caminho? O caminho é minha hélice. Posso selecionar a hélice direto aqui, ó, tá vendo? Eu ganhei um destaque, eu vim aqui direto na minha árvore de processo. Dou um clique e selecionar. Então, tá vendo? Eu tenho o meu perfil e o meu caminho. Então, aqui eu tenho direção 1, bidirecional e direção 2. Tá vendo que não ficou correto, não é no jeito que eu quero. Então, a direção 1, ele identificou a direção 1 do meu perfil triangular para a esquerda. Então, direção 2 é do meu perfil para a direita. Na verdade, eu quero que ele caminhe para os dois lados, preenchendo, tá, todo a minha hélice, tá? Então, é o do meio, seleciono do meio, bidirecional, tá? Selecionei bidirecional. Não seleciono recurso fino, tá? Tá vendo? Ele vai cortar minha rosca. Vamos confirmar para ver como ficou. Tá vendo como ficou? Opa, vamos lá. Como ficou, né? Vamos colocar de frente para nós, fica mais fácil de visualizar. Tá aqui, ó, rosca feita. Só que essa hélice está atrapalhando um pouco, né? Vamos dar um clique sobre ela, tá? Clique com o esquerdo do mouse, tá? Vou vir aqui, ó, ocultar ela. Ela vai estar aí, mas vai estar ocultada. Aqui, para melhorar minha visualização, tá vendo? Tá feita minha rosca. Tá feita minha rosca. Agora vamos fazer um corte rapidinho aqui, né? Vamos deixar ele de frente. Vamos chanfrar aqui. Vamos escolher um chanfro, né? Vamos escolher um plano de trabalho que passe por ele. Diminuir o zoom. Vou escolher esse plano. E nesse plano vou fazer um desenho triangular. A norma fala que eu não posso passar o meu ângulo de 30 graus a partir do segundo filete. Então não posso passar daqui, ó. Tá? Não posso passar daqui. Então vou pegar do início aqui da minha rosca, passando. Eu não posso passar daqui, ó, do segundo filete. Vou fazer algo triangular aqui, ó, dessa forma. Quer que seja alinhado, alinhou, fechei. Direito do mouse sobre essa linha, vou fixar ela na vertical, tá? Direito de novo e vou ancorar ela, vai ficar fixa aí. Aí eu vou cotar daqui aqui com 30 graus. Eu já tenho uma linha de centro, já vou usar essa própria linha de centro para fazer o corte. Vou confirmar, tá? Faço uma pré-seleção nesse desenho que eu fiz, chamado de esboço 13, tá vendo?
Então, com esse esboço 13, o que eu vou fazer com ele? Eu vou vir aqui, usar uma ferramenta que está dentro de recurso. Eu quero que ele revoluciona cortando. Tá? Então ele fala, aí ele abre as opções da ferramenta aqui à direita. Né? Você tem que escolher o eixo. Ele vai girar, revolucionar, e com isso vai cortar a peça em torno da onde? Em torno desse centro aqui. Tá? Confirmo. Cortou. Chave no parafuso. Tá? Ele ficou muito longo, né? Certo é vir um pouco para cima, mas mais para você identificar. Tá feito o nosso parafuso aí, pessoal. Tá vendo? Então tem um parafuso com duas roscas, tá? Vamos deixar ele de frente, eu vou dar um zoom para mostrar a diferença entre as duas roscas. Tá? Eu tenho essa rosca, tá vendo? Ela ficou um pouquinho mais arredondada. Vamos virar um pouquinho ele. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá para ver, ela tá um pouquinho mais arredondada, tá? E agora, se eu vier aqui, ó, suprimir ela, cancelei ela e vou ativar anterior. Ativa anterior. Tá vendo a diferença? Anterior aqui, ó, mais quadradinha, tá? Vou cancelar ela, suprimir essa e vou ativar a outra. Tá vendo? Tem uma pequena diferença entre elas. Tá vendo que é mais redondo. É isso, pessoal, feito o parafuso, tá? E quem quiser colocar na folha de plotagem, tá? É só vir aqui, arquivo, criar desenho a partir da peça, que automaticamente ele vai abrir a folha de desenho e vai carregar esse desenho do parafuso à sua direita nessa aba aqui. Beleza? Feito aí, pessoal. Até mais. Obrigadão.